Se você tá por dentro da nova realidade, o novo caro ou barato, ou preço atual, o preço futuro, preço próximo, talvez eu tenha boas notícias pra vocês. Sabe aquela placa de vídeo menos cara que deveria ter saído de todas as gerações da AMD e da Nvidia? Pois é, nessa última geração parece que não saiu, né? A gente parou em RX 6600 e a gente parou em RTX 3060. Cadê as tais das baratinhas? Lembra? GTX 1050 Ti. Não, pera, 1050 Ti ainda tá no mercado. Seria ela a nova baratinha? É, parece que é, mas da nova geração deveria ter placa de entrada. Não é como se de repente ninguém mais se interessasse por placas X50 da Nvidia ou placas de entrada da AMD. Não, precisa existir. E a boa notícia é que elas finalmente estão chegando. Talvez elas tenham demorado porque as fabricantes estavam acumulando chips. Talvez elas tenham demorado porque as fabricantes só queriam vender as outras placas mais caras mesmo. A gente nunca vai saber. Talvez um dia a gente saiba. Ou será que não? Mas o que a gente sabe agora é que nós temos aqui as notícias de algumas GPUs de entrada. Pois é, não é só uma. A gente tá dando uma olhada aqui no Videocards e consegue ver algumas notícias relacionadas a essas placas, tá? A gente também tem uma outra que talvez seja custo-benefício, a gente ainda não sabe. E é até um pouco complicado falar de barato, porque as pessoas têm uma visão um pouco conturbada em relação ao que é barato e o que não é barato. Bom, tudo tá caro, é verdade. Mas dentro do que tá caro ainda existem patamares de preço e dentro do valor atual das placas de vídeo ainda existem algumas baratas ou menos caras, que seriam essas placas de entrada. Então a 3060 ela não é exatamente uma placa de entrada. Hoje ela é uma placa do setor de entrada, por assim dizer, mas ela não é uma placa de entrada. Normalmente as X50 eram as placas de entrada da Nvidia. Foi assim com 650, 750 Ti, 950, 1050... E quando chegou na GTX, nós ainda tivemos GTX 1650 e 1650 Super. Mas nas RTX, a gente não chegou a ter nenhuma 50, nem a 2050, nem a 3050. Agora parece que ela vem, finalmente, elas já saíram para notebooks, e agora parece que elas vêm para desktops também. Pois bem, os rumores dizem que elas chegam lá para janeiro, então no comecinho de 2022. Eu sei, é um pouco triste, elas já deveriam ter chego, né? Mas infelizmente elas só chegam em 2022, no primeiro quarter. Então quer dizer que é no comecinho. Bom, a gente tem aqui algumas informações a respeito da GTX 3050, algumas especificações, como por exemplo a memória. Parece que ela vai ter 8 GB de VRAM, que é uma excelente notícia, principalmente para quem está querendo comprar uma placa de vídeo para Full HD, que é para onde ela deve se destinar. E é uma boa notícia também de que as GPUs estão indo no sentido de trazer mais VRAM, mesmo as de entrada. 4 GB hoje começa a ser basicamente o limite. Eu realmente não consigo indicar, pelo menos para quem quer jogar alguns jogos AAA, recomendar uma placa com menos de 4 GB. E você nem encontra, você até encontra umas placas muito de entrada, você encontra, sei lá, uma RX 550 de 2 GB, uma GT 1030. Mas as placas, mesmo se você considerar a GTX 1650, 1650 Super, elas já são com 4 GB, e mesmo a RX 6600, ou lá atrás a 5500 XT já era de 4 GB, tá? Então a boa notícia é que chegam com 8 GB, a má notícia é que mais memória sempre custa mais caro, então talvez isso amplie um pouquinho o preço, e a gente já teve aí algumas informações sobre oscilações no preço de componentes. É importante lembrar que memória também é um componente para montar a placa de vídeo, assim como a GPU é um componente, talvez o mais importante, mas sem os outros ela também não vai virar uma placa de vídeo, vai continuar sendo uma GPU. Mas os rumores não param por aí. A boa notícia é que a gente ainda tem informações sobre outras placas de vídeo. Eu não sei se vocês ainda lembram disso, mas a Intel também está trazendo placa de vídeo. 2022, né? 2022 elas estão chegando. Então vai acabar coincidindo todas essas linhas de placas de vídeo chegando. A gente também tem rumores de placas de vídeo de alto desempenho das RTX 30 Ti, 30 Super ou mesmo a RTX 40 chegando para 2022. A AMD também deve trazer a sua resposta, apesar de estar bem silencioso do lado da AMD por enquanto, mas a verdade é que já existem rumores há algum tempo, inclusive sobre a RTX 40, sobre a RTX 30. De AMD em relação ao alto desempenho, por enquanto apenas alguns burburinhos sem muitas informações vazadas, mas no próprio vazamento, ou pelo menos no rumor relacionado à RTX 3050, a gente tem informações sobre a RX 6500 XT, que deve se posicionar ali entre a 3050 e 3050 Ti. A 6500 XT, por enquanto, os rumores apontam para 4 GB de memória GDDR6, assim como a 3050 ela também deve usar GDDR6. Do lado da Intel, a gente também tem uma placa de entrada, a Arc A380. A talvez se referindo ao Alchemist, 380 talvez a quantidade de Stream Processors.
talvez. A gente tem aqui 6 GB de memória GDDR6, então vai oscilar ali dentro do mercado. Eu diria que 6 GB de memória é uma quantidade bem honesta. Eu acho que nesse quesito a Intel acertou bastante. E a gente vai ter ali, na verdade, um misto dessas placas, né? A gente também tem algumas datas, porque é esperado aqui. A má notícia pro lado dos fãs da Intel é que deve demorar mais para chegar as placas de entrada. A Intel deve trazer primeiro as placas de alto desempenho, porque a gente não sabe exatamente onde elas vão se encaixar no desempenho, mas a verdade é que elas vão chegar um pouquinho atrasadas. Bom, elas já chegaram atrasadas, né? Então a gente tem aqui algumas especificações. Como eu disse, o lançamento da RTX 3050 é esperado lá para janeiro. A data especulada para 27 de janeiro, talvez, que seria uma data até plausível. E a RX 6500 XT também para janeiro, ainda sem data, mas talvez dentro do mês de janeiro. A Intel Arc deve chegar, como eu disse, só no segundo quarter, ou seja, no segundo semestre. Segundo semestre? Mais ou menos, não. Primeiro semestre, metade do primeiro semestre, finzinho do primeiro semestre, mas deve chegar um pouquinho depois das placas aqui da AMD e da Nvidia. A gente também deve ter outros modelos, como eu disse, da Intel, mas esse aqui, por enquanto, é o que está mais próximo. E seria interessante ver isso aqui, primeiro porque a gente está realmente precisando de modelos de entrada. Então, se tem uma coisa que a gente precisa é de mais placas de vídeo de entrada, que sejam mais acessíveis, que sejam menos caras, pelo menos, para dar uma saturada nesse mercado, conseguir atender a demanda e, quem sabe, ter uma queda de preços. O medo é, será que essas placas de vídeo mineram? Porque a gente tem uma placa aqui com 8 GB de GDDR6. Talvez ela minere, talvez não. Será que essa placa de vídeo de entrada da AMD vai minerar? Talvez sim, talvez não. Talvez a da Intel também, talvez não. E tudo vai depender também de como vai estar o mercado de criptomoedas e de mineração lá em janeiro. Por enquanto, eu diria que o que tiver, eles vão colocar na rig de mineração. Ainda mais se render. E não estão errado, afinal, vai dar dinheiro, né? E para você só vai usar para jogar, aí que você vai gastar o dinheiro e investir em entretenimento. A gente também tem mais um rumor interessante, na verdade isso aqui já está praticamente confirmado, né, segundo as informações que a gente tem levantado, que é referente à RTX 2060 de 12 GB. Então ela também deve se misturar mais ou menos nesse bolo. A gente ainda tem a RTX 3050 Ti e tem a RX 6400. A 6400 deve ser uma placa bem de entrada, talvez abaixo da 3050, enquanto que a RTX 3050 Ti deve estar ali bem no meio do caminho entre a 3050 e a 3060. Normalmente as TI trazem um desempenho muito próximo das placas não TI de uma gama superior, que estão um nível acima. Então normalmente você pega ali uma RTX 3060 Ti, ela está bem próximo da 3070, como é o caso. Não da 3070 Ti, mas da 3070 está bem próxima e custa menos. E essas placas de entrada que estão chegando aí, 3050, 3050 Ti, RX 6500 XT, RX 6400, será que vai ajudar alguma coisa no mercado? Porque a realidade é assim, hoje nós temos placas de entrada no mercado. A gente tem GTX 1650, 1650 Super, 1660 e a gente tem ali uma GTX 1050 Ti. E a dúvida que fica é, por que não aumentar a produção dessas placas? Ah, mas por conta de litografia e tudo mais. Tá, mas a gente tá falando de 12 nanômetros aqui também. E aí eu fico perguntando, será que a Nvidia está preocupada em atender o mercado ou ela está preocupada, de repente, em encaixar dentro da faixa de preço que ela quer vender? Então é complicado responder essa pergunta. Eu queria que vocês respondessem, na verdade, deixa aí nos comentários, né? Qual é a opinião de vocês, por que eles lançariam? Claro, é importante, você precisa ter lançamento. Do ponto de vista da fabricante, faz sentido. Afinal, você precisa trazer modelos novos, empolgar o mercado, deixar os investidores felizes. Mas do ponto de vista do consumidor, é confuso. Trazer uma placa Turing de volta com 12 GB, mas com especificação próxima da 2060 Super, mas sendo uma 2060, sendo vendida junto com as placas GTX 16, com placas RTX 30, não vai deixar um pouco confuso? Quão próximo de uma 3050 Ti, uma 2060 de 12 GB não pode estar? Ou, na verdade, 3060 Ti não, uma 3050 Ti, né, que tá chegando por aí. Precisa realmente desse gap? Será que ela vai custar tão mais barato assim? Não faz nem sentido ela custar mais barato, afinal ela ia matar uma placa da própria Nvidia. Então, assim, a boa notícia é, temos várias placas anunciadas que devem chegar, anunciadas não, né, vazadas, ninguém anunciou oficialmente, mas os vazamentos já sugerem que realmente deve chegar no começo de 2022. Não vai baixar o preço, não vai melhorar a oferta de produtos nem nada, mas deve começar a estabilizar, o que já seria muito bom, né? E em 2023 para 2024 é quando a gente deve começar a ver um equilíbrio, né, novamente,
na oferta e demanda, ou seja, ter mais produtos sendo ofertados do que demandados para conseguir equilibrar um pouco o preço e também para que a cadeia de produção consiga se estabilizar. Mas eu quero saber de vocês. Vocês estão empolgados para os lançamentos da próxima geração ou da geração atual com configurações diferentes? Vocês acham que vai melhorar alguma coisa no mercado chegando mais modelos? Se fosse para escolher um desses modelos para postar, para botar no seu setup, qual deles você colocaria? Deixa aí nos comentários. Aproveita e deixa um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no Unlock Gamer, onde a gente coloca lá as últimas notícias e informações.